muitas vezes as situações da vida, elas nos forçam e nos forjam a executar um novo começo na nossa vida. E por que não falar da importância de recomeçar e fazer uma nova história? A gente estava aqui antes conversando e lembrando de uma canção que diz assim: recomeçar do nada, levantar a cabeça, prosseguir a jornada. Recomeçar é difícil, mas não é impossível. Recomeçar muitas vezes, ele pode soar assim até de maneira assustadora, porque recomeçar pode indicar que algo falhou, que algo saiu do que não foi planejado. E você tem que ali dar as caras, né? Abrir o peito e vamos Dar lá. seus pulos, né? Isso quando alguém tem a sabedoria de entender que é necessário recomeçar. Porque se a gente para pensar também, Deise, existem pessoas que não aceitam recomeçar. Sim. Elas querem insistir no meio daquele entulho e querem fazer coisas novas ali, daqueles pedregulhos. Quando o convite para você nesse vídeo é que você aceite esse convite a recomeçar e entender que é algo maravilhoso, pode te proporcionar um crescimento, uma renovação nessa área que você está buscando uma orientação de Deus. Então a Bíblia ela nos traz vários exemplos de pessoas que recomeçaram, que tiveram a ousadia de saírem do lugar que elas estavam, literalmente, né, de migrarem para outro espaço, de pessoas que buscaram orientação em Deus para um relacionamento, então elas recomeçaram e buscaram em Deus uma orientação e se permitiram fazer uma nova rota para a sua vida. Então, se existe algo que eu gostaria de deixar na sua mente hoje, é você se questionar. Será que eu preciso reconhecer alguma área na minha vida que de fato eu preciso sair dessa posição que eu estou? Então assim, permita-se a refletir sobre essa pergunta e já que você pensou sobre isso, né, se permitiu pensar. Outro ponto que eu gostaria de trazer para você é que você pensasse que recomeçar não é um sinal de fracasso. Muitas vezes é um sinal de vitória. E entender também quando você coloca o pé para frente para marchar, né, andar para frente, você está tendo um ato de fé também, porque você está confiando que Deus dará a provisão, que Deus colocará na sua frente a saída e que Deus vai te dar um socorro nesse momento que você está precisando. Tem até aquela frase famosa, né, que é você colocar o pé primeiro e aí Deus ele vai colocando o chão, porque você crê que você já está indo com um direcionamento da parte de Deus, embora você ainda não veja ele por completo, mas você vai com esse sinal de fé na sua vida. Então, ouvintes, nós trazemos para vocês aqui, nós poderíamos ficar só nesse vídeo contando de Novo Testamento, de Velho Testamento, de pessoas que recomeçaram na sua vida. E a gente quer trazer a história de Moisés, que passou por N situações e ele recomeçou várias vezes. Uma dessas é que ele saiu do Egito, onde era um lugar que ele só tinha tudo. Ele tinha ali todas as provisões que o dinheiro poderia comprar. E ele sai dali do Egito e permite-se ter uma nova história. E é ali, nesse trajeto, que ele começa uma vida familiar nova também. Ele se encontra com Deus. Ele é chamado a desenvolver uma liderança para retirar o povo de Israel da terra do Egito. Então assim, se ele se permitisse ficar naquele contexto, sou filho da filha de Faraó, eu tenho ali um reinado, enfim, ele não sairia em busca do seu maior propósito, que era ter o seu nome registrado como um dos homens que liderou a saída do povo do Egito. Imagina se ele fica estagnado, a gente nem ia saber quem era esse Moisés, ia morrer ali e ficar registrado em alguns papiros do Egito. Então assim, se você se permite a viver o novo de Deus, a entender que Deus está te chamando a recomeçar, você viverá completamente uma história totalmente diferente na sua vida. E recomeçar, ele não é, a gente parte até para o próximo tópico, né, Deise? Que recomeçar não é recomeçar pelos seus próprios atos, pelos seus próprios feitos. Então, para a gente poder recomeçar, é necessário que a gente busque essa orientação em Deus e entenda que Ele vai nos fornecer o melhor caminho. E a gente encontra uma passagem que ilustra muito bem isso, que está lá em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, que diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Então, Deus sabe o que está para acontecer na nossa vida e tudo está diante dele. Então, se a gente buscar ele, a gente vai perceber que Deus sabe todos os planos que tem para nós,
planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então, não recomece na sua vida sem ter uma orientação clara do divino, sem ter uma orientação clara da parte de Deus para ter esse final aqui garantido, né? Para nos dar uma esperança e um futuro bem garantido. Provérbios, no capítulo 3, no verso 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, a gente vê por esse texto que a Mônica acabou de ler que é importante que nós venhamos ter a nossa confiança firmada em Deus, uma fé realmente pautada de construir um propósito para o futuro, de construir uma nova identidade, podemos até dizer assim, realmente firmado naquilo que Deus, ele busca apresentar para a sua vida e que você tenha a clareza disso. Acho que um grande exemplo que a gente tem de alguém que confiava em Deus, que cria e acreditava que Deus podia intervir em todas as coisas, é o exemplo que nós temos de Daniel, que está registrado no capítulo 6, no verso 10, vai dizer assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, a situação que estava acontecendo, Daniel sabia que ele poderia receber de Deus uma esperança, ele poderia receber de Deus um direcionamento que iria guiar ele a estar em comunhão com Deus e que Deus realmente traria uma palavra de paz, de esperança, porque, como foi lido lá em Jeremias, ele sabe os planos, os projetos, o futuro, e ele pode nos dar esperança para o tempo que nós estamos vivendo, e essa esperança certamente também é um direcionamento da parte de Deus para a nossa vida. Essa confiança que Daniel teve em Deus pode ter levado ele, no primeiro momento, até a cova dos leões. Porém, fez com que, ao ser lançado lá, foi notório e conhecido diante dos olhos de todos que Deus realmente era o verdadeiro Deus, o Deus que livrou Daniel ali da cova dos leões, e o nome de Deus foi exaltado sobremaneira ali naquele período, naquele tempo. Então, você precisa confiar que se você estiver diante de Deus, buscando e perseverando, permanecendo diante dos caminhos do Senhor, que você vai conseguir também não apenas ver, mas viver aquilo que é o projeto e o propósito de Deus. E eu acho que quando a gente entende isso, a gente pode passar para uma próxima fase na nossa vida, que é deixar o passado para trás e começar a realmente viver numa posição de alguém que entende que Deus está na sua vida e que você tem capacidade de perdoar aqueles que te perseguiram, que você tem capacidade de perdoar a você mesmo, que você tem capacidade, sim, de dar um passo adiante, porque o Senhor, Ele é contigo. Acho que um grande exemplo que a gente tem, de recomeçar e deixar o passado para trás seria o apóstolo Paulo. Passou de perseguidor a perseguido, porque ele realmente entendeu qual era o propósito de Deus para a vida dele e imagina, deixou aquela vida de perseguição, deixou aquela vida de acusação do povo de Deus para ser aquele que passou a ser participante das dores de Cristo. Agora ele é aquele que faz parte do corpo de Cristo. E ele, quando ele olha para a sua vida, ele tem uma palavra muito marcante que está lá no livro de Filipenses, no seu capítulo 3, no verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele reconheceu, ele assumiu a sua nova posição em Cristo, ele assumiu que ele era alguém que ia levar a palavra de Deus e ele falou assim, o meu passado já não me interessa não mais, importa, né? Estou deixando essas coisas para trás, estou ressignificando a minha vida para caminhar segundo a palavra de Deus. E essa história da conversão de Saulo, ela está relatada lá no livro de Atos, no seu capítulo 9, e a gente vai ver que ele se tornou tão proeminente no evangelho, que ele levava acerca de Cristo, que eles vão dizer no capítulo 9, no verso 22, que Paulo se esforçava muito e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ou seja, ele realmente
fez uma mudança radical na vida dele, a ponto dele ter liberdade de pregar. E muitos olhavam e ficavam assim, como, né? Como pode? Agora, assim, vamos para a parte prática. Nós estamos falando assim de recomeçar, de sair do lugar que você está, de entender essa necessidade, né? Ter esse olhar diferenciado, um olhar novo de que, olha, que não me cabe mais e eu preciso sair daqui para viver algo que vem da parte de Deus. Então, a gente já falou sobre isso, de não sair sozinho, né? Sem direcionamento. E agora nós queremos falar como é que você pode realizar esse recomeçar na sua vida. Algo que é utilizado muito por empresas, por pessoas que querem de fato conquistar na sua vida, elas delimitam os objetivos, colocam metas para serem alcançadas. Então, como que você pode fazer isso? Porque é por meio dessas metas, desses objetivos, que vai te dar um senso de direção, você vai observar se de fato você está alcançando, se você está se movimentando para o lugar certo. Como que você pode realizar isso? Por meio de marcações, defina claramente qual ação que você vai realizar. Não coloque ações muito grandes, coloque ações pequenas para que você consiga realizar. Porque se você colocar algo muito grandioso, estrambólico, você vai se sentir até frustrado por não conseguir fazer aquele feito. Mas se você coloca em pequenos feitos e você pode fazer a validação, né, aqueles checks, fiz, conseguir, você se sente até motivado para a próxima etapa que você está colocando ali. Uma outra dica também que eu deixo aqui é de você colocar assim, datas, né? Até que momento você pode estar realizando. Então, assim, se o seu recomeçar envolve um novo lugar, como que você vai se organizar financeiramente para você conseguir sair do lugar original para o próximo, se haverá vendas de algum objeto, de algum móvel, enfim, são várias as situações que você pode estar pensando em recomeçar, mas o importante é que você coloque isso de forma clara e que seja viável a execução disso. Então, colocando as suas ações e até quando que você fará isso. Porque se a gente não coloca isso no papel, isso não é uma meta, não é um objetivo na sua vida, isso é um sonho. E se você não transforma sonho em ações, você sempre viverá da mesma forma que você está. É difícil até pensar no recomeço sem esse tipo de planejamento, né? Porque a gente vai ver na Bíblia Sagrada que Neemias, ele vai fazer o projeto da reconstrução dos muros de Jerusalém e ele leva a Deus em oração, ele fala com o rei, ele recebe a autorização, ele recebe a oportunidade de ir lá, mas ele não faz isso sem ele poder se planejar. Então, assim, obter a aprovação de Deus é o primeiro passo, mas a aprovação de Deus sem a nossa ação se torna... Perninha, irmão. Coloca aí o cérebro para pensar. Acho que a Mônica vai se lembrar. A gente era criança, a gente ia para a escola bíblica dominical e a gente era da classe dos adultos nessa época e a gente aprendeu uma coisa assim que acho que todos deveriam praticar na vida, que a oração é orar e ação. Então você vai levar a Deus em oração, mas você também vai agir. Pense, você está num recomeço e você não está sozinho. Já ficou claro isso aqui, que você não vai fazer isso sozinho. Deus está com você. Mas, vamos colocar dessa forma, como você vai ajudar a Deus a fazer isso na sua vida? Quais são as suas ações para que? Porque Deus não vai descer dos céus e reconstruir os muros para Neemias. Como você fará também? Como você realizará essa obra na sua vida? Com essa fala, Deise acaba entrando no nosso próximo item, né? De que recomeçar é justamente isso. É ação, é ter fé, ter coragem para você, de fato, se mover. Não esperar um anjo, né, de luz radiante fazer, né, a mágica acontecer na sua vida, até porque nós estamos num mundo material e físico. A gente precisa entender que vai haver o mover de Deus no impossível. Na impossibilidade haverá a mão de Deus, irmãos. Nós estamos negando que Deus não faz milagres. Sim, ao contrário. Mas, assim, às vezes as pessoas se apoiam tanto nisso, não, Deus vai fazer. A Mônica falando aqui, eu me lembro que Deus, ele promoveu o dilúvio nos dias de Noé. E a Bíblia fala que nunca tinha tido chuva sobre a terra. Só que quando Deus fala que ele vai promover o dilúvio, ele diz assim para Noé, Noé, vamos construir uma arca, Noé? Olha aqui, ó, vou te passar as medidas. Vamos, né? Pega o martelo lá, irmão. Vou te passar as medidas, vou te passar tudo. Construa a arca. Eu mandarei o dilúvio.
mandarei também os animais para que eles entrem na arca. Ou seja, O impossível, né? o impossível de Deus, Deus ele vai fazer. Mas aquilo que Deus ele delegou para que nós fizéssemos, nós precisamos estar com os ouvidos bem atentos para depois a gente não chegar diante de Deus e falar assim: Deus, o dilúvio chegou e eu não estava preparado. Porém, Deus está te dando um sinal. Esse vídeo é um sinal que você estava pedindo para Deus, tá? Deus fala assim, ó o martelo ali, meu querido. Ó o prego ali, as tábuas ali. Vai se movimentar. Se movimente, porque o próprio apóstolo Paulo vai comparar a nossa caminhada na fé como um atleta, que ele está ali correndo carreiras, que ele está se preparando, que ele está se movimentando, que ele está se isentando das coisas desse mundo para ele seguir o seu caminho, o seu propósito. Ou seja, você já está deixando muita coisa de lado, está promovendo na sua vida um recomeço. Então, já recomeçou bem, tá com Cristo, mas movimente-se, esteja pronto para fazer aquilo que é necessário fazer. Coloca a mão na massa, né, como o pessoal fala. Então, assim, acho que ficou bem claro, né, Ney, sobre essa importância de agir, essa importância de nós confiarmos sim em Deus, mas termos a nossa responsabilidade dos nossos feitos. E aí, para fecharmos com o beliscão divino, para não ficar só nas nossas palavras, nós temos aqui uma passagem impressionante como tudo está na palavra de Deus. Sim. Todos os nossos passos, nós temos o aval de Deus para o sim e para o não, né? Está lá em Josué, no capítulo 1, no verso 9, que diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, independente se o deserto é comprido, se ele está quente, independente se tem muito tijolo para você assentar, né? Muita madeira para pregar. Muita madeira. O convite de Deus é: seja forte e corajoso, dependendo da versão que a gente pega, né? Não te espantes, meu filho. Vamos lá, achou preguiça, vai lá olhar, né, com a formiga, né? Preguiçoso, e tira essa preguiça aí e vai recomeçar a sua vida, porque é um chamado de Deus para você sair desse lugar em que você está. Então, assim, nós podemos dizer que o recomeço ele envolve essa determinação, envolve fé, envolve coragem. É você reconhecer que você não está retrocedendo, mas sim que você está avançando e que você deixa algo para trás, mas você segue com Cristo. Nossa, caminhando em busca das constelações, né? Se você tinha uma estrelinha ali com você, você está indo mirando o céu completo. Então, assim, se você hoje está olhando para a sua vida, como muitas vezes nós olhamos para a nossa, né? E você sente que você tem necessidade de fazer um recomeço. Quem não tem, né, Deise? Para pra pensar, irmão. Todo mundo tem. Até se morrer, muitos recomeçam. Senta aí, faz um checklist da vida e vê onde você precisa recomeçar. Talvez você precise recomeçar uma caminhada com Deus. E aí as pessoas que estão ao seu redor vão dizer assim: nossa, mas que careta, vai andar com os crentes agora, vai andar com a Bíblia debaixo do braço. Pois é, você vai recomeçar, mas o que você ganha com esse recomeço? Você ganha intimidade com Deus, você ganha fé, você ganha esperança, você ganha certeza e confiança que você pode sim vencer com o Senhor ao seu lado. Então, faça planos para a sua vida, convide o Senhor para fazer planos juntamente com você, caminhe essa nova caminhada. Dê os passos juntamente com Deus, prossiga, não desista, não desanime, porque pode parecer difícil no começo, sim, mas se você caminhar com Deus, existe sim a certeza de que você vai conseguir fazer esse recomeço na sua vida, na sua história, na história da sua família, seja o que for, porque vamos chamar o Senhor para participar dessa caminhada, desse recomeço. Então é isso, ouvintes. Nós esperamos vocês no nosso próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixe aqui seus comentários. Compartilhe esse vídeo também. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.